Deus abençoe sua vida, são quase 3 horas da manhã, daqui a pouco eu vou estar orando pela sua vida. Não deixe de apertar o like aí. E só vou te pedir uma coisa, coloque seu pedido de oração nos comentários, que a gente também vai estar orando em cima desses pedidos de oração, tá? Madrugada de Deus, madrugada dos mistérios de Deus, Deus vai falar com você, Deus vai revelar coisas da sua vida, tá? E não deixe de ir até o final, porque no final tem uma oração para você. Bem, no último vídeo falamos sobre a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra Aleph. Vale lembrar que o idioma hebraico é o idioma bíblico, é o idioma da palavra de Deus, é o idioma que Deus se utilizou para falar com seus santos profetas, para falar com os homens de Deus da Bíblia, tá? Esse é o idioma da Bíblia. E não é qualquer idioma, não é com qualquer alfabeto, tá? Não é, o Aleph não é uma qualquer letra, é nenhuma das letras, tá? Não são qualquer coisas, tá? Não são qualquer coisa. Por exemplo, falamos no último vídeo que essa letra é tão tremenda. Uma das coisas que eu falei, que ela tem uma abertura embaixo e uma abertura em cima, representando a conexão da terra e do céu, que foi Jesus para nós. Jesus ele trouxe essa conexão do mundo espiritual para a terra. E o que ligados na terra será ligado no céu. Vocês verão o Filho do Homem subir e descer, né? Vocês verão os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Tá? E Deus ele também quer que você seja um instrumento de conexão das verdades divinas, dos oráculos divinos, da palavra de Deus para com os homens, tá? Você foi escolhido para fazer essa conexão também, essa conexão espiritual, essa conexão das verdades com as pessoas, tá? Você foi chamado para isso. Então existem muitos segredos, muitos mistérios. O Aleph é um dos blocos criativos, é uma das letras que faz parte dos blocos criativos de Deus. Vai lembrar que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. E a palavra são junções de letras com sons, tá? E Deus usou a sua palavra. Se ele usou a palavra, ele também usou as letras. As letras, elas têm significado. As palavras têm significado. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Aqui está o instrumento que produz fé no seu coração. Um homem de Deus disse que ou o pecado me afastará desse livro, ou este livro me afastará do pecado. O problema da humanidade é o afastamento das Escrituras. O próprio Jesus disse que errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando Jesus venceu a Satanás, ele venceu pela palavra. Ele sempre falava, está escrito. E escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bem, falei algumas coisas no último vídeo, então você vai lá, mas hoje eu quero dar um pouquinho mais de ênfase à forma primária da letra Aleph, que tem uma aparência de um boi, você está vendo aí? Esses chips é uma forma primária. O que acontece? E eu queria falar aqui um pouco mais sobre o boi. O boi, ele tem o seu significado também. A letra Aleph simboliza o boi também simboliza a letra Aleph. E existem mistérios também neste animal. Tá? Tanto na cultura judaica como na cristã, apresentam significados, mistérios, lições em cima deste animal. Primeiro porque ele é um animal que serve, tá? Ele é um animal que serve. Isso também associa ao ministério de Jesus. Jesus disse que o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, tá? Que aquele que quer ser maior é necessário que ele seja um serviçal, que aquele que quer ser maior é necessário que seja como uma criança, né? Então Jesus ele serviu a humanidade, ele serviu a humanidade com a sua palavra, ele serviu a humanidade com a sua unção, ele serviu a humanidade. Tudo que Deus coloca no seu coração é para servir. Tudo que Deus coloca no seu coração é para servir. Não é para você estocar, é para você servir. Você não pode você não pode ir para o cemitério levando tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Você tem que se comprometer a tudo aquilo que Deus te ensinou, distribuir para as nações, distribuir esta palavra para as nações. Aleluia. Distribuir as verdades de Deus para estas nações. Então, o boi ele tem esse sentido de servo. Como Jesus foi servo, nós devemos ser servo. A grandeza do homem e da mulher de Deus está exatamente quando ele entende que ele precisa servir e não ser servido. Eu estou aqui nessa madrugada servindo a tua vida. Eu estou aqui nessa madrugada me colocando como servo, tá? Te servindo os grandes mistérios de Deus, orando pela tua vida, jejuando pela tua vida. E eu creio que o Senhor é o Senhor que opera, que o Senhor é o Senhor que vai te dar vitória. Eu estou aqui como um garçom, trazendo verdades de Deus, trazendo coisas tremendas de Deus para que você seja abençoado, tá? Então o boi também, ele também pode nos ensinar com a sua força, tá? Deus está te dando força nessa madrugada.
Deus está renovando as suas forças nessa madrugada. Deus está tirando você dessa procrastinação, dessa preguiça espiritual. Bebedecoupe da lada badaca. Quantas pessoas poderiam estar nessa madrugada aqui orando, buscando as suas verdades, e podem estar, Deus, eu sei que não dá por causa de trabalho e outras coisas, mas tem gente que poderiam estar nas madrugadas buscando a Deus, mas não buscam, por causa de quê? Uma inércia, uma preguiça espiritual, e Deus quer te remover disso, tá? Na verdade, quer remover isso de você, tá? Você tem que entender que você precisa ter um esforço como o esforço de um boi. A força de um boi. Eu vou trabalhar para as coisas de Deus. Eu vou trabalhar para a obra de Deus. Eu vou trabalhar para o Senhor Jesus. Faz sentido isso para você? O boi é servo, o boi tem força. O boi representa sacrifício. Muitos sacrifícios eram feitos no Antigo Testamento para representar a aliança de Deus com o seu povo. E o boi era um instrumento para sacrifício. Era um animal utilizado para sacrifício. Aleluia. E então nós também temos que ser sacrifício. Nós temos que queimar diante do altar, na oração, na palavra, na busca. Aleluia. Glória a Deus. Tu acha que o meu corpo não gostaria de estar deitado essa hora, mas eu preciso ser um sacrifício aqui no altar para honrar a aliança de Deus a aliança de Deus comigo, a aliança de Deus contigo. Você precisa também se colocar numa posição de alguém que vai se sacrificar para que coisas grandes de Deus aconteçam na sua vida. Amém? Existem muitas outras lições que o boi pode nos trazer. Você pega ali a visão de Ezequiel, capítulo 1, né, do verso 1 até o verso 10, você vai ver que o ser vivente ele tinha também, uma das suas faces era a face de boi. Tá? Eu sei que alguns interpretam essa visão de Ezequiel como os 4 evangelhos, né, sendo o boi, alguns dizem ser ali o símbolo de Lucas, outros dizem ser o símbolo de Marcos, porque o Lucas fala desse sacrifício, né, de Jesus pela humanidade. Marcos mostra um Cristo servo, Cristo homem, servindo também a humanidade. Tá? Então existem essas interpretações sobre a palavra de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo de número 4, versículos de número 6, 7 e 8, vai falar também daqueles seres viventes, entre os quais um ali, ele tinha a aparência de um novilho, a aparência de um boi. Ou seja, isso fala do ministério de Cristo, mas também fala do seu ministério, o ministério de força, o ministério de serviço, o ministério diaconal, o ministério onde deve se colocar à disposição das pessoas para servi-la com a palavra de Deus e com suas verdades. Tá? Fica com essa palavra. Na próxima madrugada nós vamos falar sobre a segunda letra, e eu creio que Deus ele vai falar grandes mistérios para a sua vida. Tá? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor, guarda teu povo, guarda teu filho, toma os pedidos de oração nessa madrugada, repreenda o mal, faça um milagre, e todas as petições dos seus servos, Pai, ouça segundo a tua justiça e vontade, e faça a sua vontade dentro desses pedidos de oração. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.